Olá, que Jesus nos ampare e fortaleça para que possamos vencer os desafios de cada dia. Nosso tema de hoje é fé e prece. E vamos iniciar fazendo a leitura da lição de número 40 do livro Linha de Luz, intitulada Fé. Está é uma fala de Jesus, Marcos capítulo 4, versículo 19. Mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra, que fica infrutífera. A árvore da fé viva não cresce no coração miraculosamente. Qual acontece na vida comum, o Criador dá tudo, mas não prescinde do esforço da criatura. Qualquer planta útil reclama especial atenção no desenvolvimento. Então aqui a gente já percebe que o Emmanuel vai fazer a comparação do desenvolvimento da fé ao cultivo de uma planta. E ele vem falando: indispensável cogitar-se do trabalho de proteção, auxílio e defesa. Estacadas, adubos, vigilâncias, todos os fatores de preservação devem ser postos em movimento, a fim de que o vegetal precioso atinja os fins a que se destina. Então, é preciso estar atento ao trabalho de proteção, de auxílio e defesa. Então, quando a gente vai fazer uma plantação, ele fala aqui, né, de estacada, adubo, vigilância. Então, é preciso verificar qual é o solo em que você vai plantar essa muda, o que ela precisa, se precisa de estaca, se precisa ser regada, de quanto em quanto tempo. É necessário alguns cuidados para que a sua planta possa atingir o objetivo. Se é uma árvore frutífera, que possa dar fruto. Se é uma árvore florífera, que possa dar flores. Se for uma árvore de sombra, que ela possa dar uma boa sombra. Mas é preciso que ela seja cuidada até ela atingir o objetivo. Ele prossegue: a conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço. Então, para que possamos ter fé, é preciso também cuidados. A maioria das pessoas admite que a fé constitua milagrosa auréola doada a alguns espíritos privilegiados pelo favor divino. Deus não dá privilégios a ninguém, né? Às vezes a gente vê aquela pessoa positiva, alegre, contente, esperançosa para realizar as suas tarefas. E a gente, poxa, queria ser assim, né? Deus deu privilégio para ela consegue tudo, ela resolve bem. Mas é um esforço que aquela pessoa teve para conquistar e ser assim. Isso tudo é um equívoco de lamentáveis consequências, irmão, falando, né? Que Deus não dá privilégios. Então, pensar assim é um equívoco que vai trazer consequências para nós. E enquanto pensamos assim, deixamos de buscar a nossa parte, de exercitar a nossa fé. A sublime virtude é construção do mundo interior, em cujo desdobramento cada aprendiz funciona como orientador, engenheiro e operário de si mesmo. Então, aqui ele já vem dizendo, né, que como a gente vai plantar uma planta, a gente mesmo vai lá, né, observa o solo. Se a gente não consegue entender se ele é propício ou não, a gente vai buscar informações, vai adequar o solo, vai escolher a muda adequada para aquele solo. Se bate sol muito, se bate pouco sol, vai escolher a muda, vai plantar e vai cuidar, para que ela possa atingir o objetivo. Aí ele fala que a fé também é uma virtude,
a sublime virtude é a construção de mundo interior, onde a gente vai ser orientador, engenheiro e operário de si mesmo. Então aí já mudou. Eu não vou mais procurar, não estou mais procurando como plantar na terra. Agora eu quero desenvolver uma semente dentro de mim. Então como eu faço? Ele fala, eu serei o orientador. Como que eu vou ser o orientador? Eu vou ter que pesquisar, observar a mim mesmo, descobrir o que dificulta o desenvolvimento dessa fé. Quais são as dificuldades desse solo? O que esse solo tem que preciso trazer outros ingredientes para adequar esse solo para que essa fé possa ser desenvolvida? Né? Aí ele fala que a gente é engenheiro da gente mesmo. Então eu fiz o estudo do solo, descobri ali o que eu tenho dentro de mim que dificulta o desenvolvimento dessa fé, então eu vou construir, traçar caminhos para que ela possa se desenvolver. O dinheiro, ele vai lá, faz o projeto. E depois quem é que vai construir o projeto que o dinheiro traçou? O operário, que teria que ser eu mesma. Né? Então eu vou preparar o solo, identificando dentro de mim aquelas coisas, aqueles sentimentos, aquelas sensações que eu ainda trago em mim, que dificultam o desenvolvimento dessa fé, atingir esse objetivo. Vou traçar os caminhos e vou trabalhar para que eu possa alcançar esse objetivo. Aí ele prossegue. Não se faz possível a realização quando excessivas ansiedades terrestres, de parceria com enganos e ambições inferiores, torturam o campo íntimo, à maneira de vermes e malfeitores atacando a obra. A lição do Evangelho é semente viva. O coração humano é receptivo tanto quanto a terra. Então, ele fala, né, que as ansiedades terrestres, de parceria com enganos, ambições inferiores, torturam-nos. E isso, muitas vezes, nos impede de desenvolver a fé. Hoje em dia, né, com a situação que nós estamos vivenciando, com essa pandemia, com a situação política de nosso país, toda hora, todo instante, nós recebemos muitas notícias ruins, notícias negativas, notícias que nos deixam tristes, sabendo de pessoas que estão desencarnando, notícias que nos deixam tristes, e às vezes até com raiva de saber que pessoas estão furando fila, né, para tomar a vacina. Notícias tristes com o descaso pelo qual o nosso povo tem sido tratado. Isso tudo provoca em nós muitos sentimentos. E isso é natural. O que não é natural é permanecermos nesses sentimentos. Então nós temos que ter esperança, ter confiança em Deus, nas pessoas mesmo, procurar observar as coisas boas que estão acontecendo e orar, pedindo o amparo de Deus para que tudo possa ser melhor. Ele continua, é indispensável tratar a planta divina com desvelada ternura e instinto enérgico de defesa. Então, ele também fala que nós precisamos cuidar com firmeza do desenvolvimento dessa fé. E não ficarmos fraquejando e passando a mão na nossa cabeça, né? Não, o mundo está assim mesmo, eu sou assim mesmo, e não fazer a nossa parte. Nós precisamos fazer a nossa parte. Há muitos perigos sutis, diz ele, contra ela, quais sejam os tóxicos dos maus livros, o hábito de analisar os outros antes do autoexame, as opiniões ociosas, as discussões excitantes. Então, às vezes a gente se perde vendo filmes ruins, programas ruins que trazem mensagens negativas, que fazem a gente ficar excitado, que fazem a gente ficar tomando conta da vida alheia, né? Esse programa que começou agora é um programa que ele
nos faz mostrar muitas vezes o nosso pior. Porque às vezes a gente fica excitado com aquelas discussões, com aquelas situações que acontecem naquele ambiente. A gente fica tomando partido, fica falando, comentando. E isso tudo são vibrações negativas. Tomar conta da vida alheia, né? Ler livros, ler notícias ruins. Então a gente tem que procurar buscar caminhos melhores para o desenvolvimento da nossa fé. Ninguém pode, pois, em sã consciência, termina ele, transferir de modo integral a vibração da fé ao espírito alheio, porque realmente isso é tarefa que compete a cada um. Né? Então, não posso dar fé a ninguém. Nós temos até o costume de aconselhar, né? Falar, você precisa ter fé, você precisa ter coragem, precisa confiar. Mas a gente não pode dar isso à pessoa. Cada um tem que desenvolver a sua própria fé. E nesse mesmo livro, na lição 99, titulada Nos Diversos Caminhos, o Emmanuel fala assim, o versículo é de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, item 5. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, diz Paulo. Então, a gente não tem que provar para os outros, tem que provar para nós mesmos se nós temos fé. E isso não é um discurso, é ação. Fé é ação. E os discípulos, os apóstolos, os discípulos, eles demonstravam muito isso. Nessa página, não vou ler toda, vou só resumir, ele vem falando assim, que alguns de nós permanecem na periferia dos ensinos, exigindo demonstrações de fenômenos sem proposta de renovação. Então a gente vai na casa espírita, ouve as palestras, participa dos estudos, mas está sempre querendo uma prova, uma confirmação, é assim mesmo. Aí depois ele fala assim, outros se envolvem em lutas separatistas de lamentáveis e cruéis. Né? E isso já foi no tempo antigo, em que os apóstolos também eram perseguidos, eles eram presos por pregarem o cristianismo vivo, contrário àqueles que viviam em troca de explorar a fé do próximo. E hoje ainda é assim, infelizmente, né? As pessoas têm os seus credos e consideram que seus credos seja melhor do que o do outro e por conta disso acham que têm o direito de julgar, de condenar, de agir com preconceito, discriminando as pessoas por serem de um outro credo religioso. Outros vivem a pedir, a reclamar proteção, adiando solução de seus próprios problemas espirituais. Né? Então, a gente fica sempre como aquele pedinte eterno, reclamando sempre comparando a gente com o outro, e não faz a parte que nos cabe fazer para que a nossa vida possa ser melhor. Os que se atiram às correntes de tristeza, gastando tempo em lamentações estéreis. Como falou na outra página, né? Não tem mais jeito não, o mundo não tem mais jeito, está tudo ruim, não tem mais jeito não, vamos deixar tudo assim mesmo, não vou fazer mais nada, não vale a pena. Vale a pena sim. A gente tem que lutar sempre, procurando sempre fazer o melhor. Outros que borboleteiam aqui e ali com curiosidade crônica, longe do trabalho sério e necessário. Infelizmente, ainda tem muitas pessoas, né, que ficam pulando para lá e para cá. Hoje estão na casa espírita, amanhã estão na igreja evangélica, depois vão na igreja católica, vão no centro de Umbanda. Não estou aqui a criticar nenhuma religião. É o que ele fala. Pula para lá, pula para cá, que nem pipoca. E não se fixa nada. E aí ele termina dizendo assim, essa página. Os que vivem na fé, contudo, acompanham o Cristo, examinam a si próprios e experimentam a si mesmos, convertendo-se em refletores da vontade divina, cumprindo-a fielmente no caminho da redenção.
Então para de pipocar para lá e para cá. Vou ver se essa daqui é boa, vou ver se aquela ali é boa. Fica em uma e se envolve, atua, age, faz a sua parte, para que você possa realmente receber os benefícios dessa fé que você busca, né? Emmanuel também nos fala, no capítulo 26 do livro Fonte Viva, dos obreiros sem fé. E é muito interessante que nessa página ele vem falando do obreiro que está numa religião. Ele já escolheu, ele vai ficar ali. Você é espírita. Mas ele não se envolve em nada na casa espírita. Ele começa na evangelização. Não é bem isso que eu quero. Ele vai para o atendimento fraterno. Não é bem isso que eu quero. Ele vai para a reunião mediúnica, mas não é bem aquilo que ele quer. Ele fica a pipocar para lá e para cá, sem se fixar em nada, sem realizar nada. E para todos esses movimentos que ele se dá uma justificativa. Ora são as pessoas daquele grupo, ora não se entendeu com uma outra pessoa, ora é o trabalho que não é bem aquilo que ele queria. Ele vem falando isso, né? Que às vezes a pessoa, ela como ele fala aqui, né? É convidada a uma posição de evidência naquele trabalho. Ele fala, não, eu não sou merecedor. Ele tem sempre uma justificativa para não assumir. Porque no versículo de Tiago, ele diz assim, eu te mostrarei minha fé pelas minhas obras. Então, se a gente não realiza nada, como a gente vai demonstrar que a gente tem fé, que a gente é capaz de realizar aquele trabalho, acreditando que não somos só nós, que é Jesus atuando através de nós, que era assim que os apóstolos agiam. Eles acreditavam tanto nessa presença de Jesus, no amparo de Jesus, que eles diziam, não somos nós, o Espírito atua através de nós. E esse Espírito era Jesus atuando através deles. Eles acreditavam nisso. E tanto que eles, quando Jesus disse, né, que eu não sei em que passagem está essa fala, que tudo que ele fazia, nós poderíamos fazer, os apóstolos acreditavam nisso e eles faziam, como Jesus fazia. Eles curavam, eles expulsavam os espíritos, eles levantavam os que estavam enfermos, eles ressuscitavam, entre aspas, né, que era, tiravam a pessoa daquele estado cataléptico em que elas se encontravam, mas elas faziam tudo quanto Jesus fazia, porque elas acreditavam. E hoje a gente quer aplicar um passe, quer ver a pessoa curada, sendo que a gente não se esforça como aqueles apóstolos se esforçavam para realizar o que eles realizavam. Então nós precisamos desenvolver ainda mais a nossa fé. Então, no final dessa página, né, o Emmanuel fala assim, em toda parte é o trabalhador que não termina o serviço porque se responsabilizou, ou o aluno que que estuda continuadamente sem jamais aprender a lição. Né? Trabalhador que não termina o serviço, que se responsabilizou, que fica pipocando para lá e para cá. E aí a gente tem que observar isso não só na casa espírita, mas na nossa própria vida. Como nós organizamos a nossa vida, como nós organizamos os nossos projetos íntimos, como nós tocamos a nossa vida. A gente começa, a gente para, como que a gente faz, né? E senão a gente fica igual aquele aluno que ele vai à escola, estuda, mas não consegue passar de ano. E ele termina assim, revelemos a nossa fé através das nossas obras, na felicidade comum, e o Senhor conferirá à nossa vida o indefinível acréscimo de amor e sabedoria
de beleza e poder. Né? É lindo. Eu estou lendo esse livro, A Vida e Atos dos Apóstolos, e a gente vê como Deus atuava através dele, como Jesus atuava através deles, porque eles demonstravam essa fé. E através dessa fé que eles tinham, eles conseguiam realizar coisas maravilhosas, né? Que é o que todos nós desejamos. Ser pessoas melhores, desejar coisas, fazer coisas boas, né? Muitas vezes a gente não consegue, porque a gente ainda tem uma fé vacilante. Voltando para o Vinha de Luz, na lição 98, a prece recompõe, no Atos também 4:31 está escrito assim: e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. E nesse livro, Atos dos Apóstolos, Vida e Atos dos Apóstolos, tem uma passagem que fala sobre essa fala aqui, que foi quando Pedro e João foram presos mais uma vez, e foram várias vezes, presos por estarem pregando, por estarem orando, e o povo cobrou daqueles sacerdotes que não deveria prendê-los porque o que eles haviam feito de errado, né? Questionaram. E eles ficaram numa situação tal que eles acabaram libertando os apóstolos. E no que eles foram libertos, eles, né, como sempre, oraram para agradecer. E todo o povo junto, estava ali várias pessoas de vários lugares, de várias etnias, e eles tinham vários dialetos, cada um falava no idioma, e os apóstolos oraram. E quando eles oraram, as pessoas de idiomas diferentes compreenderam no seu idioma a prece de agradecimento que eles fizeram. E todos se maravilharam. Como isso era possível? Não eram eles galileus? E como eles estavam orando e todos conseguiam compreender o que eles estavam falando. Isso ficou muito marcado, né? Que foi mais uma vez a fé deles, a presença de Jesus junto deles, que realizou esse fenômeno, que é um fenômeno mediúnico, nós sabemos. Esse livro ele é todo mostrando os fenômenos mediúnicos daquela época que os apóstolos realizavam. Então, o poder da prece, né, ele está vinculado ao tamanho da nossa fé. Né? Às vezes nós fazemos uma precezinha e já queremos resultado. E ele resume o capítulo assim: a prece tecida de inquietação e angústia não pode distanciar-se dos gritos desordenados de quem prefere a aflição e se entrega à imprudência. Mas a oração tecida de harmonia e confiança é força imprimindo direção à bússola da fé viva, recompondo a paisagem em que vivemos e traçando rumos novos para a vida superior. Então, é preciso que nós façamos as nossas preces com fé, com confiança, nos entregando firmemente àquele momento. Nesse livro fala que os apóstolos, eles tinham o hábito de sair em um momento do dia para um lugar tranquilo, um lugar de paisagem, porque eles viviam em lugares mais descampados do que nós, né? Para um lugar de paisagem, um lugar de rio, um lugar de sossego para orar e meditar. Nós, aqui, né, vivendo na cidade, não temos a oportunidade de sair para um lugar como eles, mas nós podemos entrar no nosso quarto íntimo em qualquer momento que quisermos e buscar esse contato com Deus, respirar tranquilamente, inspirar, expirar, buscar um sossego íntimo dentro do nosso quarto íntimo e fazer uma oração, pedindo a Jesus que nos fortaleça naquele momento, naquele dia, naquela hora em que nos vemos em aflição. Mas fazer isso com tranquilidade,
não com o nosso coração cheio de revolta, sentimentos confusos, com a mente toda confusa. Procurar fazer com que esse momento, que seja de 1 minuto, que seja de 2 minutos, que seja de 15 minutos, um momento de tranquilidade, que esse momento possa, de fato, atingir o objetivo a que se presta. Nesse livro, Caibá Schutel faz uma avaliação sobre esse silêncio, que aqui no caso era Paulo e Silas que buscavam. Então ele fala assim: o silêncio é tudo para o homem espiritual. O retiro, a calma, o afastamento das turbas é grande coisa para se conseguir grandes coisas. O filósofo disse: quanto mais me afasto dos homens, mais me aproximo de Deus. E o poeta acrescenta: Deus fala quando as turbas estão quietas e as campinas em flor. Então, o que é a turba? É o barulho, é a confusão do dia a dia. Esse barulho é externo? Não, é um barulho íntimo. É aquele barulho que trazemos dentro de nós. Então, nós precisamos respirar, acalmar e orar. Pedir a Deus que nos ajude naquele momento difícil. O silêncio é tudo para o homem espiritual. O retiro, a calma, o afastamento das turbas é grande coisa para se conseguir grandes coisas. Que não nos esqueçamos disso. Que Jesus nos ampare e nos fortaleça cada vez mais. Muita paz no coração de todos.